Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aulinha? Bom, na aula anterior, nós fizemos a parte do desenvolver e aplicar, certinho? Então, nós fizemos um por um, relembrando um pouquinho lá dos adjetivos. E hoje nós vamos para interação. Bom, vocês vão pegar o livro, tá? Vamos pegar uma caneta, um lápis. Caneta também, desculpa. Caneta também, porque vocês vão utilizar o caderno para essa atividade, tá bom? Então, vocês vão usar tanto o livro quanto o caderno, tá? No caderno, vocês vão colocar só as respostas, certinho? Então, podemos ir lá, na página 44 e 45. Olha só que belezinha. Então, vou colocar aqui para vocês essas duas páginas para a gente conversar e vocês vão responder lá no caderno de vocês, beleza? Então, vamos lá. Então, pessoal, agora que vocês já separaram aí o livro, o caderno, né? Porque nós vamos utilizar, nós vamos conversar aqui sobre a interação. Bom, o texto a seguir foi retirado do livro Fábulas Fabulosas, de Milor Fernandes. Faça a leitura da fábula e discuta as diferenças entre a fábula do autor brasileiro e as fábulas clássicas lidas anteriormente. Então, eu vi as fábulas que vocês mandaram lá, né? Existiam algumas fábulas que a gente não chama... a fábula se chama apólogo, né? Que são aquelas que são utilizadas... objetos ou outras coisas. Não deixa de ser uma fábula, não. Só que temos essas duas terminações, né? Fábulas e apólogo, né? As fábulas normalmente são animais, né? São animais que falam, e aí naquilo a gente vai tirando uma moral, né? Um provérbio que vai trazer pra gente uma lição de vida, um entendimento do que é melhor para a nossa vida, enfim, né? O apólogo também vai ter, vai ter como se fosse uma moral, tá? Mas no apólogo é utilizado objetos, né? Então, eu não sei se vocês viram em algum momento o apólogo da agulha, da agulha, se eu não me engano, que traz um ensinamento muito, muito bom também, tá? Bom, mas agora vamos para essa aqui. Hierarquia. Diz que um leão enorme ia andando chateado, não muito rei dos animais, porque tinha acabado de brigar com a mulher e esta lhe dissera poucas e boas. Eis que, subitamente, o leão defronta com um pequeno rato, o ratinho mais menor que ele já tinha visto. Olha que redundância. Mas enfim, vamos continuar. Pisou-lhe a cauda, e enquanto o rato forçava inutilmente para escapar, o leão gritava: miserável criatura, estúpida, ínfima, vil, torpe, não conheço na criação nada mais insignificante e nojento. Vou te deixar com a vida apenas para que você possa sofrer toda a humilhação do que lhe disse. Você, desgraçado, inferior, mesquinho rato. E soltou-o. O rato correu o mais que pôde. Mas, quando já estava a salvo, gritou para o leão: será que Vossa Excelência poderia escrever isso para mim? Vou me encontrar com uma lesma que eu conheço. Quero repetir isso para ela com as mesmas palavras. Quer dizer, muitas e más. Na grande hora psicanalítica, que soa para todos nós, a precisão da linguagem é fundamental. Moral. Afinal, ninguém é tão inferior assim. Submoral. Nem tão superior por falar nisso. Bom, então aí nós temos uma fábula que vai trazer
uma outra história, digamos assim, não é? Porque a história que a gente conhece do leão e o ratinho é que depois os caçadores pegam o leão e o ratinho vem e rói as cordas do leão, as cordas ai, como chama? Da armadilha dos caçadores, não é essa a história que a gente conhece? Nesse caso, o leão estava tão assim se sentindo o superior que tratou o ratinho com tanta inferioridade, né? Tão assim, tão mal, digamos assim, né? Mal, né? Essa é a palavra certa. Tão mal que aí o ratinho pensou: ele é maior que eu, me tratou mal. Mas eu sou maior que outra coisa, então eu também posso tratar mal uma outra pessoa. Vamos colocar que seja assim, né? Toda essa nossa história aí. E aí? Vocês acham que essa história é parecida com as nossas fábulas mais clássicas? Não, né? Nós temos ali uma moral e uma submoral, né? Afinal, ninguém é tão inferior assim, não é? E submoral, nem tão superior para falar nisso. Então, nós temos aí o leão que estava se sentindo super, né? O tremendão. Essa é bem antiga, hein, gente? E o rato que era inferior, digamos assim. Só que ele também viu que alguém poderia ser tão inferior a ele. Então, aí ele quer anotar e vamos ver o que vai dar. E agora, vocês vão responder no caderno essas questões aqui, ó. Por que o rato quis que o leão repetisse o que ele disse antes de soltá-lo? Por quê? Porque talvez ele quisesse castigar um animal que considera inferior a ele. Foi aquilo que eu falei, né? Ele poderia ser inferior com relação ao leão. Mas com relação ao outro animal, ele era superior. Então ele queria castigar o outro, ou tratar um outro animal que considera inferior a ele, tá? Qual é a fábula recuperada por Miller Fernandes em seu texto? É a famosa fábula lá, né? O leão e o rato, ou o leão e o ratinho, né? De Esopo. No que a fábula de Miller é diferente das fábulas clássicas? Bom, começa... olha, redundante isso, mas enfim. Começando lá no começo, porque no texto que nós temos ali, diz assim, diz que um leão enorme ia andando chateado, não muito rei dos animais, porque tinha acabado de brigar com a mulher. Lá na clássica história, era assim, um leão dormia sossegado quando foi despertado por um rato, que passou correndo sobre o seu rosto. Então, nós temos aí uma pequena diferença, né? E aí a história vai seguindo. Tem outras coisas que não são tão iguais, né? Então, difere de algumas partes aí. Então, vocês depois vão explicar aí no que a fábula de Miller é diferente das fábulas clássicas, né? Pelo início da fábula já é diferente, né? O desenrolar também é diferente e o final também é diferente, tá? Que expressão marca grau no uso do adjetivo? Que expressão marca o uso do grau adjetivo? Seu uso é adequado? Tem ali que ele diz, cadê? Mais, maior, como é que é? No segundo parágrafo, vamos lá. Aqui, segundo parágrafo. E aqui. Cadê minha canetinha? Aqui, olha só. Mais, menor. Tá? Ou é mais, ou é menor. Os dois não dá muito certo, tá bom? Então, essas respostas aí vocês vão colocar no caderno, tá? Não precisa colocar a pergunta, tá? Só as respostas. Porque o rato quis que o leão repetisse o que ele disse antes de soltá-lo, eu já falei, né? Qual é a fábula recuperada por Miller Fernandes no texto?
Qual é a moral da fábula original? Ah, essa nós não falamos, né? Qual é a moral da fábula original com a qual a fábula de Milor dialoga? A moral da fábula do Leão e Ratinho é... Nossa, tava aqui escrito, eu já não sei mais onde... Ai, meu Deus, cadê? Ai, gente, agora eu não lembro qual que era a... Eu coloquei aqui, mas eu sei onde eu coloquei. Agora eu não lembro qual que era a moral do Leão e Ratinho. Ai, meu Deus. Ah, gentileza gera gentileza. Lembrei. É essa. É mais ou menos essa. Mas uma boa ação, tá aqui, uma boa ação gera uma outra boa ação. Essa é a moral da fábula do Leão e Ratinho. Eu não ia sossegar se eu não tivesse escrito aqui. Bom, então, pessoal, a gente termina por hoje, tá? Fiquem aí com Deus e até a próxima.